Ô, gente, Elon Musk chegou, mas chegou com tudo de novo. Contra os ministros do STF. Pelo caminhar da carruagem, parece que eles não vão ter sossego, não, viu? Gente. E olha só, os jornalecos se uniram contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes, viu? Contra a ditadura. Parece que chegou ao fim, viu? Vocês precisam saber o que os jornalecos publicaram hoje, tá? Agora que vocês estão assistindo esse vídeo. E olha só, jornalista alinhado à esquerda, mas consciente da ditadura da toga, Glenn aplica lição desmoralizante em Reinaldo Azevedo. Gente, vou passar um vídeo aqui, mas antes disso eu gostaria de falar para vocês que esse Glenn Greenhalgh, ele é um americano, ele é comunista, jornalista comunista, nem ele apoia essa ditadura que está em andamento no Brasil contra os cidadãos brasileiros de bem. Até esse jornalista que chegou agora no Brasil e está denunciando tudo que está acontecendo, né, a respeito do X do Twitter, ele também é um comunista, jornalista comunista, nem ele está aguentando, por isso que ele veio cá denunciar, porque eles estão passando de todos os limites. Agora, se os jornalistas comunistas estão denunciando, é porque a coisa é grave, passaram dos limites, viu? Assistam até o final para vocês entenderem, viu? Olha só como é que muda as coisas. Se você tivesse que dar uma nota pro governo Lula nesse primeiro ano, de 0 a 10, qual seria? Pro governo Lula dou nota 8, pro Lula dou nota 11. 8 pro governo, pro Lula 11. 8 pro Lula 11. Porque eu desafio alguém a dizer, eu no lugar dele faria melhor o quê? Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados, o PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo, PT. A trilogia do capeta, meu filho. E agora você vem com conversa? Tá aí, né? O cara que daria 11 para o Lula, agora falou o que o Lula é. Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? Esses militantes jornalistas comunistas, tem hora que eles falam mentira elogiando Lula, e tem hora que eles falam a verdade mostrando a realidade que Lula fez para o Brasil, viu? Essa é a história. Multidão! Bolsonaro é ovacionado sob gritos de volta e desfila em cima de carro, na Paraíba. Veja o vídeo. Aonde o presidente Bolsonaro chega, leva milhares de pessoas às ruas, em qualquer lugar que vocês possam imaginar. E agora as pessoas estão gritando, volta Bolsonaro, volta. E pelo caminhar da carruagem, depois dessas denúncias do Elon Musk, lembrando que o Nunes Marques vai ser o presidente do TSE em 2026, tudo indica que Bolsonaro poderá concorrer às eleições. Ainda mais por causa daquela interpretação, né, que o Dias Toffoli fez para um político aí, né, que foi cassado, né, o seu mandato por 8 anos, viu? E Dias Toffoli colocou ele de novo, né, no cenário, né, para concorrer às eleições. Então quer dizer que se o outro conseguiu, Bolsonaro também pode conseguir, viu? Em 2026, Bolsonaro poderá, né, estar aí a todo vapor, viu? E olha só aqui, Maduro sugere punições perpétuas para inimigos políticos. Foi isso que vocês acabaram de ouvir. Ditador para esse homem aqui é pouco, viu? E ele é amiguinho do Lula, viu? Amiguinho do Lula. Diga quem tu andas e digo quem tu és. Donald Trump ganhar, quem poderá pegar uma prisão perpétua é esse Maduro, viu? Lá nas prisões dos Estados Unidos, para nunca mais sair, tá? Lula tem plano para aparelhar a máquina estatal e aumentar a sua influência. Vai contratar quase 7 mil funcionários. Aí, gente, aí eu vou te falar, quer dizer, ele vai ter 7 mil funcionários. 7 mil funcionários para ir às redes sociais, para dar like, né? 7 mil funcionários, conforme o seu lugar que ele for, ele tá lá para receber ele. Tudo com dinheiro dos cofres públicos, hein, gente? Tudo com dinheiro dos cofres públicos. Agora vocês estão sabendo por que esses comunistas permanecem no poder? Por causa de uma minoria. Mas nós sabemos que a maioria, né, é da ala conservadora. STF volta a julgar bloqueio do WhatsApp. E olha só aqui, ó. Pacheco tenta se aproximar da esquerda radical e ajuda prefeitos de Minas de olho na eleição para governador do estado. Gente, que situação drástica chegou o Pacheco, né, cara? Para quem conhece um pouco de geopolítica, isso aqui é o último tiro no pé que ele deu para ele, porque a esquerda já mostra claramente, ou você é esquerdista desde quando você nasceu, ou se não já era, porque se você for meio lá, meio cá, meu irmão, e essa foi a jogada do Pacheco. Ele viu que não tem mais moral com a população brasileira de bem, e agora tá correndo para a ala esquerdista para ver se consegue alguma coisa. Porque já demonstrou de que lado ele tá, né? Ele apoia a censura, né? Aquela PEC da censura, das fake news, viu? Gente. Médica ex de filho de Lula diz que é vítima exatamente do que a esquerda repudia. Quer dizer, a Janja, né? Ela mesma com a sua fala criou várias narrativas dizendo que qualquer um que fizesse qualquer coisa com as mulheres deveriam ser punidos ao rigor da lei, né? Com as leis aí da Maria da Penha. E agora, depois que aconteceu esse caso aqui com essa moça aqui, vocês não vê, né? Os comunistas, socialistas,
querendo enquadrar o filho do Lula, não. Porque é filho do Lula, aí não tem problema nenhum, é filho do Lula. Tanto isso que ele contratou vários advogados aí, né? Pra dizer que ele é inocente e ela tá criando narrativas. Igual o Lula, né? Disse, né? Que tudo que usaram contra ele era fake news, que ele era inocente. E poucos dias atrás dele, Lula falou assim que se ele pudesse, ele criaria um projeto para punir as pessoas que mentem. Ah, então era o primeiro ele, né? Porque eu nunca vi mentir igual esse homem. Pelo amor de Deus, viu? Gente, parece que o fim da ditadura do ministro Alexandre de Moraes no Brasil está chegando, viu? E olha só, olha as decisões que os jornalecos tomaram. Não é só o Estadão e a Folha, não. Vários jornalecos estão publicando isso, então quer dizer que eles estão aderindo, tá? Essas denúncias que esses jornais fizeram especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes. Jornais tradicionais sobe o tom contra o STF e Alexandre de Moraes. Folha e Estadão fizeram editoriais falando sobre o que seria excessos em decisões do Supremo quando é criticado. Globo defendeu o PL das fake news. Lógico, né? De Globo, se essa PL fosse aprovada, ela ia ganhar milhões de reais nas custas dessas redes sociais, né? Os tradicionais jornais impressos paulistas, o Estadão e Folha de São Paulo publicaram neste fim de semana editoriais críticos à atuação do Supremo Tribunal Federal a respeito de como a corte reage a críticas e determina a censura em algumas pessoas na internet. O Carioca, o Globo, fez um editorial a favor do projeto de lei que tentará coibir notícias falsas nas redes sociais. Primeira ela, né? A Folha é comandada pelo empresário Luiz Farias, que também controla o portal UOL e o PagBank, conhecido pelas máquinas amarelas para pagamento com cartão. O jornal cita nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, que além de ser do STF, preside o Tribunal Superior. O texto, censura promovida por Moraes, tende a acabar. Publicado neste domingo, 14 de abril de 2024, diz que é inconstitucional impedir alguém de se expressar nas redes sociais e que o certo é punir o que é publicado apenas após devido processo legal. Gente, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que poderá acontecer, é isso que nós precisamos entender. Primeiramente, o que os ministros do STF fizeram e estão fazendo, e pelo caminhar da carruagem parece que eles deu uma parada, né, uma cessada, né, nessa ditadura, é crime. É crime perante a Constituição brasileira. O que eles podem fazer, se tiver alguma postagem com excesso, fora das normas, fora da Constituição, eles têm que pedir para apagar aquela postagem e entrar com um processo contra aquela pessoa por perdas e danos morais, e aí vai. Já tem mecanismo no Brasil para punir essas pessoas que passam dos limites. Que muitas das vezes as pessoas acham que precisa usar da força, né, para chegar a algum objetivo. Não. Então, para essas pessoas já tem as leis, mas agora que não pode, dentro da Constituição brasileira, é que os ministros do STF não têm autoridade para banir contas ou suspender contas de pessoas. Eles não têm autoridade, eles não têm poder, nem com as suas interpretações dos deuses do Supremo, não tem poder para eles fazerem isso. Isso é uma baita de uma fake news. Chegar aqui e falar, olha, nós vamos suspender redes sociais, nós vamos bloquear redes sociais, nós vamos punir essas pessoas, nós vamos cancelar o passaporte deles, porque eles falaram isso e aquilo dos ministros do STF, criticaram os ministros do STF por causa das suas decisões. Crítica não é crime, gente. Crítica não é crime. Se eles querem enquadrar as pessoas por criticar os ministros do STF, abre um plebiscito, convoca a população brasileira, coloca a pauta no Congresso, porque só quem tem poder para criar novas leis e interpretar novas leis é o Congresso. O STF está aí para julgar. Julgar caso se uma pessoa cometeu crime ou não. Ainda tem que ter foro privilegiado. Então, gente, o que está acontecendo agora é que esses jornalecos caíram a ficha. O mundo todo está sabendo que eles estavam fazendo coisas erradas. Eles estavam apoiando pessoas a praticar ditadura no Brasil. Isso é crime. E agora eles estão dando um passo atrás, né? Por quê? Porque eles sabem, se isso tudo for comprovado, eles poderão perder até seus canais de transmissão. Poderão ser punidos internacionalmente, já que no Brasil quem impera é o Supremo. Então tem que vir outras pessoas além do Supremo internacionalmente para aplicar multas e sanções. É isso que está em andamento. Mas parece que os ministros do STF caíram a ficha, né? Porque o Barroso já disse, ó, isso é página virada. Vamos entender o que o Barroso quis dizer. Elon Musk e o STF, isso é página virada. Por que é página virada? Qual foi as cobranças que o ministro, o Elon Musk fez ao ministro Alexandre de Moraes e aos ministros do STF, que cessasse essa perseguição, que respeitasse a Constituição, que o ministro Alexandre de Moraes fosse afastado, impeachmentado. E Barroso disse mais, a partir de hoje os ministros do STF só falam dentro dos autos.
Então, se ele falou que é página virada, quer dizer que eles agora vão querer obedecer à Constituição? Nessa visão que nós estamos tendo agora, é isso. Eles querem abaixar a poeira, mas só que internacionalmente as provas estão tudo em andamento, tanto no Parlamento Europeu, como também no Capitólio, no Congresso norte-americano, para criar uma lei específica contra essas pessoas que estão atropelando a Constituição brasileira. Melhor dizendo, chegou o final. Chegou o final. O Elon Musk acaba de mandar um duro recado para o ministro Alexandre de Moraes, viu? E o duro recado tem a ver com a Constituição brasileira. Olha só. Sem dar sossego, Elon Musk faz forte comentário sobre a situação do chefe do X Brasil, que renunciou ao cargo. Diego de Lima, guarda, chefe do braço brasileiro do X, renunciou em meio a ameaças de prisão. Guarda teria recebido instruções de Elon Musk para remover a censura, acabar com a suspensão de usuários brasileiros e divulgar a correspondência secreta do X com o tribunal. Historicamente, os tribunais brasileiros miram administradores locais encarregados das operações de uma plataforma de mídia social no país quando não conseguem chegar até seus proprietários. Assim, o caso o fizesse, Guarda estaria sujeito à acusação de desobediência à ordem judicial e poderia ser alvo de inúmeras multas e até prisão sem qualquer acusação formal. Advogado brasileiro diz que é mais fácil para o tribunal responsabilizar o administrador brasileiro do que Musk, mas que não pode realmente fazer nada para impedir o X de reativar qualquer uma das contas suspensas. Apesar da ordem judicial, ele simplesmente não tem qualquer tipo de jurisdição internacional para policiar o X. Elon Musk, por sua vez, parece que não está disposto a esquecer o Brasil. Ele comentou sobre a renúncia do diretor do X Brasil. Prender pessoas por aderir à lei é a definição de tirania. É a definição de tirania. Tá aí, gente. O Elon Musk solta mais um, tá? Lembrando que o funcionário dele renunciou ao cargo, tá? O diretor que representava o X no Brasil. Elon Musk disse que ele ia revelar tudo depois que os funcionários dele tivessem um lugar seguro, né? Para não ser punidos pelas decisões dos ministros do STF, principalmente do ministro Alexandre de Moraes. Então, a qualquer momento, ele poderá, né, revelar essas denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes e contra o Lula. Esse final de semana agora que passou, era para ele ter uma live com o presidente Bolsonaro, mas infelizmente aconteceu, né, aquela coisa muito delicada lá, né, aquela situação drástica, né, lá em Israel. Bolsonaro adiou, né, essa live que ia ter com o Elon Musk. Quem sabe, talvez nessa live o Elon Musk poderia já enviar, né, um pouco do aperitivo das denúncias contra os ministros do STF na live de presidente Bolsonaro, né? Mas tudo indica que essa live ainda vai acontecer, né? Quem viver verá, viu?